Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um dos discípulos seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no pátio,
para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós Não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa,
Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da pregação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus,
pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da pregação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, caros irmãos. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, duas coisas que nós devemos talvez meditar e pensar neste momento que nós narramos essa paixão do Senhor segundo João. Primeiro, ele não fala da agonia de Jesus, mas da agonia de Jesus. Foi uma amargura tão profunda e tão grande que ele sofreu, que nós não conseguimos mensurar tamanha dor, tamanha angústia que o Senhor viveu naquele momento. E depois da sua agonia, ele foi entregue por Judas e foi levado para o Sinédrio. E o Sinédrio fez um processo contra Jesus de madrugada e o condenou. E depois levaram Jesus para Pilatos. Aliás, Anás levou Jesus para Caifás. E já levou Jesus amarrado. Um homem que pregou amor, que pregou uma boa nova, foi levado pelo chefe da sinagoga, amarrado, como se fosse um malfeitor, um bandido, e chegou até a Caifás. E de Caifás, esse homem foi levado para Pilatos, já condenado por Anás, por Caifás e o Sinédrio. E ali, diante de Pilatos, Pilatos mandou flagelar Jesus. Então aqui é o segundo ponto que nós devemos meditar e prestar muita atenção. Porque a flagelação de Jesus foi algo tão cruel. Já era cruel. Segundo alguns relatos, muitos condenados que passavam, quem era condenado para a cruz, ele passava primeiro pelo chicote. E muitos, era tão cruel que muitos não chegavam nem a ir para a cruz, morriam ali mesmo sendo flagelados, porque não suportavam, porque não era uma coisa pequenininha, não era só uma chicotadinha que a gente costuma ver nas encenações aí, os soldados bater com Jesus ali a gente vê ele batendo com um pouquinho não com toda a força, porque é um teatro realmente, mas lá na hora de Jesus, não foi um teatro.
Se eu não me engano, eu falei que durante a semana que o chicote que batia em Jesus, tinham pontas de ferro que dilaceravam todo o corpo do Senhor. Por isso, quem chegava na flagelação muitas vezes não aguentava, não suportava e acabava falecendo. E o Senhor Jesus, para derramar o seu sangue por cada um de nós, ele passou por esta flagelação e depois da flagelação ainda recebeu a cruz e foi no seu Calvário. Foi viver a sua via sacra, onde teve 3 quedas, ajuda de Simão, ajuda de Verônica, encontro com a sua mãe, mas o sofrimento foi enorme. E os algozes de Jesus, na hora da flagelação, não tiraram suas mãos para bater naquele homem. No entanto, depois que ele passou pela flagelação, eles foram zombar dele na coroação de espinhos, né? Coroaram Jesus com uma coroa de espinho para zombar dele, porque ele disse que era rei. Então colocaram depois de estar todo dilacerado, ainda zombaram, colocando a coroa para que dilacerasse mais um pouquinho o seu corpo físico. E depois o Senhor carregou a sua pesada cruz, todo dilacerado. Aí eu queria chegar aqui, amados irmãos, dilacerado o Senhor, na leitura do profeta Isaías, que muitas vezes a gente não tem consciência, noção do que o profeta está falando. E esse profeta falando daquilo que aconteceu com Jesus durante a sua paixão. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Ele tomava sobre si as nossas enfermidades, sofria ele mesmo as nossas dores. Nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas foi por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, suas feridas o preço da nossa cura, porque nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. Foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro. Para cá um pouquinho tem mais algumas coisas, né? Mas olha só, a verdade, e fala que nós tapávamos o rosto. Ele era desprezado como o último dos mortais. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Eu peço que você feche um pouquinho os seus olhos. Feche os seus olhos um momento. Enquanto o padre vai narrando esse momento dessa perícope de Isaías, você vai fazendo menção ao Senhor Jesus, enquanto não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse, era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos causa dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. Se você está conseguindo fazer uma imagem de Jesus chagado, você diante dele, dilacerado, como o padre disse, na flagelação por causa dos nossos pecados. Ele mesmo sofria isso, eram as nossas dores, eram as suas dores, dos seus pecados, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Não foi golpeado por Deus e humilhado, foi por causa das nossas dores, dos nossos pecados, essa chaga, esse Senhor chagado que você agora faz menção e vê, é por causa do teu pecado, por causa da tua dor. A dor que causa o pecado em ti
esmagado por causa dos nossos crimes, por causa do teu crime, por causa do meu crime, por causa do meu pecado. Tudo isso imposto a ele, a punição imposta era o preço da minha paz, da paz do teu coração. Suas feridas, o preço da nossa cura. Nós todos vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado por causa dos nossos crimes. Não abriu a boca, ele submeteu-se, como cordeiro levado ao matadouro. Foi golpeado até morrer. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. E quem nesse momento se preocuparia com sua história de origem? Eu penso que esse momento que nós ouvimos a paixão do Senhor, ouvimos como Ele foi maltratado, como Ele não tinha beleza para atrair nossos olhares, não tinha mesmo, mas foi por causa dos nossos pecados, foi por causa do teu e do meu pecado que Ele sofreu, e que Ele viveu, que Ele foi dilacerado, que Ele foi chagado. E aquele homem suportou tudo isso. Ele conseguiu passar por toda a dilaceração do seu corpo enquanto estava sendo açoitado e chicoteado. Pegou a cruz e carregou, sem força ainda, e andou até o Calvário. Jesus ele foi chicoteado, foi amarrado às 9 horas da manhã. E foi carregar a sua cruz até o meio-dia, porque meio-dia ele foi pregado. E do meio-dia até as 3 horas da tarde sofreu mais suplício ainda, com dor e sofrimento. Depois de estar dilacerado, sofrer 3 horas naquela cruz. Amados, o Senhor teve força ainda para dizer 7 palavras. Uma, quando estava sendo pregado, e ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, mas ele já estava com a sua dor e seu sofrimento, o seu corpo dilacerado. E depois que ele foi elevado na cruz, ele já não tinha força, então o seu corpo pendia. Ele não aguentava ficar. Quando a gente faz a encenação, a gente vê um Jesus ainda ali segurando, mas na verdade, o que o Senhor sofreu na cruz, ele não tinha força mais depois de estar pregado, né, com as mãos e com os pés, então ele ficava pendente, realmente ele ficava pendente porque ele não conseguia. E para ele conversar, para ele falar, ele tinha que fazer toda a força nos pés e poder levantar um pouco para tirar um pouquinho do peso que tinha dentro do seu pulmão, porque o seu pulmão já estava também todo tomado dilacerado por causa da sua flagelação e de carregar a cruz. Então ele tinha que fazer um esforço enorme para levantar e balbuciar as palavras que ele disse. E mesmo assim ele ainda fez força para dizer para nós, para dar àquele ladrão arrependido a salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E depois olhar para sua mãe ainda, talvez, amados irmãos, aquele sangue que saiu da sua coroa de espinhos, correndo nos seus olhos, pela sua face.
e os seus olhares ainda não conseguiam ver direito, enxergar direito por causa de tudo isso. Ele ainda conseguiu ver a sua mãe ali perto, sofrendo junto com ele, e diz para Nossa Senhora, a gente fala: mulher, eis aí o teu filho, mas com toda certeza o Senhor, com a voz trêmula, com a voz nem quase saindo, a gente ouvindo ele dizer: mulher, aí está o seu filho. E depois olha para João ainda e consegue perceber João e diz: filho, aí está a sua mãe. Com a voz, talvez nem conseguindo mais falar, tamanha dor e sofrimento, mas subindo, para poder ter voz, para poder ter ar no pulmão e dizer: mulher, eis teu filho, nos entregar a mãe como nossa mãe, e depois nos entregar, falar assim: filho, aceite-a, estou te entregando como a tua mãe. E ainda dizer depois, né? Tenho sede. E aí, para cumprir-se a Escritura, o Senhor dizer: tudo está consumado. E depois, com o seu último suspiro, entregar o seu espírito ao Pai e dizer para o Pai: aí, Pai, agora chegou, tudo está consumado, em tuas mãos eu retorno, eu entrego o meu espírito a vós e retorno para ti. As últimas palavras de força que o Senhor ele pode ter balbuciado, ele pode ter tido dificuldade para falar. A gente não fazemos a menção de como foi duro e cruel tudo aquilo que Jesus sofreu, tudo aquilo que Isaías profetizou aconteceu, talvez aconteceu até pior. E a gente não faz caso disso muitas vezes, desse Deus que sofreu barbaridades por causa de nós, para pagar nosso pecado, para pagar nossa culpa. Infelizmente, ainda hoje, a gente não faz causa daquilo que Ele fez por nós. Nós ainda não olhamos para o Senhor, esse sofrimento que Ele tem, que Ele teve, desprezível que Ele estava. Não fazemos causa dele ainda. Não ainda assumimos que Ele sofria tudo isso por causa de nós, por causa do nosso pecado. E nós continuamos ainda cometendo os crimes e pecados, continuamos ainda esmagando o Senhor com a nossa vida torta, que muitas vezes nós podemos estar vivendo. Não fazemos caso desse Deus que hoje nós vemos participar da ação litúrgica e vivenciamos esse momento profundo, e depois continuamos a nossa vida de pecado. Amados filhos e filhas da igreja, que nós tenhamos essa consciência de todo o sofrimento, de toda a dor que o Senhor sofreu, o derramamento do seu sangue por cada um de nós, sangue precioso que nós bebemos quando comungamos a Eucaristia, e que daqui a pouco nós vamos beber junto com o corpo do Senhor. Sangue que valeu a tua salvação, e que muitas vezes nós não fazemos caso disso. A gente vem, comunga o Senhor, e no retorno para as nossas casas, continuamos a nossa vida de mesquinhez, a nossa vida de viver para nós mesmos, na nossa vontade, e esquecemos de todo esse amor e sofrimento que Jesus teve por cada um de nós. Que o Espírito Santo
e a intercessão da Virgem das Dores nos auxiliem, nos ajudem a nós buscarmos uma vida reta e uma vida justa na nossa caminhada a cada dia. E temos a consciência de que todo o processo de dor, de paixão, de morte e sofrimento de Jesus foi para nos retratar. E que nós, nessa retratação do Senhor, sigamos a nossa caminhada no caminho, junto com Ele, de santidade, de renúncia ao pecado, de renúncia a nós mesmos, tomando nossa cruz de cada dia, seguindo o Senhor a cada instante. Que assim seja. Amém.